começar a aula de hoje. A primeira pergunta que eu quero fazer. Bom dia. Primeira pergunta que eu quero fazer, inclusive é o nome de uma marca que tá muito na moda no Brasil com as crianças. São aquelas bonequinhas que o pessoal chama de LOL, ou sei lá se chama LOL, eu não sei como que o pessoal fala direito no Brasil, mas eu acho que é LOL que eles falam. Então, o que significa o acrônimo LOL ou LOL? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe dizer o que significa? Bom dia, mãe. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Eric. Bom dia, Priscila. Bom dia, Jojo. Então, vamos lá. A primeira palavra de hoje que eu vou colocar é o LOL. O L-O-L, que a gente fala em inglês, né? Significa laugh out loud. Laugh out loud. Laugh out loud. Então, o que significa isso? Laugh out loud. Então, laugh é uma palavra em inglês que mesmo terminando em GH, esse GH eu vou pronunciar como F, ok? Então, a pronúncia aqui vai ser laugh e não leg e não led. Às vezes as pessoas chutam um som e na verdade é um som de F. Por isso que é muito importante estudar a fonética em inglês, porque tem muito som que a gente acaba não tendo como adivinhar o som, porque a gente não tem em português. Então, eu vou colocar aqui, vocês anotem aí. Então, o F em inglês, o GH tem som de F. Muitas vezes, ok? Mais pra frente a gente vai ver essas regras direitinho, mas então aqui no caso eu diria laugh out loud. Laugh out loud. Laugh out loud, que significa rindo, tipo, rindo alto, ok? A gente põe no Brasil, às vezes, quando você tá rindo muito de alguma coisa, você coloca, nossa, tô rindo alto aqui, né? Então, o nosso rindo alto, ou seria morrendo de rir, as pessoas aqui colocam laugh out loud, ok? Então, isso significa, eu não sei por que as bonequinhas têm esse nome, mas é esse o significado do acrônimo LOL, ok? Alguém sabia disso já? Hoje eu ia passar Hoje a gente tá na terceira semana. Ontem a página alcançou 1000 likes, 1000 pessoas, 1000 seguidores. Obrigada a todos. A maioria das pessoas que assistem durante o dia, obrigada. E obrigada àqueles que fazem um esforcinho de estar aqui ao vivo de manhã pra gente poder interagir. Hoje eu ia começar o verbo to be, mas eu esqueci. Ontem eu tava pensando... Bom dia, Nira, tudo bom? Ontem eu tava pensando sobre o que eu passei semana passada e ficou faltando who naqueles WH questions. Eu acabei esquecendo de passar o who. Então, o que significa who? Quem sabe? O que significa who? Who significa quem, ok? Então, o who, eu vou ter uma forma um pouquinho diferente de usar. Como eu vou usar o who? Se eu tiver uma frase, por exemplo, quem... deixa eu ver. Quem... Deixa eu ver uma frase com quem uma pessoa. Com quem você quer estudar? Ok? Isso significa quem. Então, por exemplo, com quem você quer estudar? Então, a minha pergunta, a pessoa principal aqui, na verdade, é você, ok? Então, por exemplo, com quem você quer estudar vai ficar Who do you want to study
with? Who do you want to study with? Ok? Então, com quem você quer estudar? Who do you want to study with? O com quem, esse com vai pro final, ok? Esse with, W-I-T-H tá feio, deixa eu arrumar esse with aqui. Ele vai no final. Mais pra frente, quando a gente avançar um pouquinho mais com a gramática, eu explico por que esse with vai no final, ok? Mas por enquanto só memoriza a frase desse jeito para você já memorizar da maneira certa. Eu não falo igual em português, com quem você quer estudar. Eu não falo with who do you want to study. Não, eu vou falar o contrário. Who do you want to study e o with no final, ok? Então, por exemplo, se eu quero falar quem estuda aqui. Por exemplo, quem estuda aqui. Obrigada, Tami, para você também. Feliz Dia das Mães. Agora, se eu faço a pergunta, quem estuda aqui, vai ser diferente, porque eu não tenho pessoa na frase. Então, quando eu estiver usando o who e eu não tenho pessoa na frase, porque eu quero descobrir quem é a pessoa, no caso dessa pergunta que eu acabei de fazer, quem estuda aqui, então, no caso, eu vou conjugar o verbo como se fosse he, she ou it. Então, se eu falo quem estuda aqui ou quem trabalha aqui, vamos mudar, vou colocar quem trabalha aqui, que a gente já usou o study. Ficaria who works here, ok? Who works here? Who works here? Oi, Carolina, não tenho curso online. Eu faço só curso presencial na escola aqui em Birmingham, no Alabama. Mas todos os dias, esses 20 minutos de aula é como se fosse um curso online, tá? A única diferença é que você não tá pagando. Essas aulas que eu tô dando aqui são sequenciais, então pode demorar um pouco mais, né? Porque são só 20 minutos por dia. Mas, na verdade, é sequencial, é o mesmo conteúdo. Meus alunos que assistem minhas aulas aqui sabem que é o mesmo conteúdo que eu dou lá na escola. Não tem nada de diferente, ok? Lógico que na escola tem mais tempo, eu tenho 1 hora com os alunos todos os dias. Essa é a única diferença, tá bom? Então, ó, who works here? Quem trabalha aqui? Who works here? Tá? Então, nesse caso, quem trabalha aqui, eu não vou colocar do, eu não vou colocar does, eu não vou colocar nada disso. Por quê? Porque eu não tenho a pessoa na frase. Quando eu não tenho a pessoa na frase, na minha imaginação, eu vou sempre pensar que esse who, ele vai ser substituído como se ele fosse o it. Porque, tá, não tem pessoa na frase. Então, na dúvida, como eu vou conjugar o verbo que vem logo depois, se tiver no futuro, se tiver no presente, se tiver no passado, eu vou conjugar esse verbo que vem logo depois como se fosse o it. Who works here? Então, não é que isso aqui significa it, não é isso, mas eu vou considerar como se fosse para fins de conjugação do verbo, ok? Tá difícil isso aí? Me dá um joia, uma carinha de preocupado, de assustado, aquela carinha de assustado, ou um coração, só para eu saber se tá difícil ou tá fácil. O que eu tô explicando agora do who, ok? Agora, se o who tiver com o verbo to be, por exemplo, quem é... deixa eu ver. Quem está... Perdão, quem está doente? Quem está doente? É difícil? Seria who is sick. Who is sick? Quem está doente? Tá difícil? Eu vou voltar rapidinho, tá? Então, quem está doente seria who is sick. E se fosse plural, por exemplo, quem são os empregados, por exemplo? Quem são os empregados? Ficaria who are the employees? Who are the employees? Então, se eu estiver usando who com verbo to be,
sempre eu vou depender se isso aqui é plural ou singular, ok? Então, se for plural, eu vou usar o are. Essa semana a gente vai ver verbo to be direitinho. E se for singular, eu vou usar o is, ok? Então, por exemplo, se eu quero perguntar, quem está feliz? Mesma coisa, está é só uma pessoa, eu perguntaria who is happy? Ok? Agora, se eu fosse perguntar outra coisa no plural, quem estão... Deixa eu ver uma com quem estão. Quem são eles, por exemplo? Quem são eles? Quero perguntar quem são eles. Who are they? Who are they? Ok? Então, who are employers? Who are the employers? Precisa, porque em português mesmo você fala quem são os empregados. Então, às vezes vai ser uma tradução literal do português, às vezes não. Então, eu não vou falar who are employees. Porque, e aqui, Dina, você colocou employers, não tem o R. O R, employer, significa empregador. Employee, com 2 Es no final. Employee significa empregado, ok? Essa aqui é a diferença. Dúvida? Esse negócio do who? Agora, se eu for... Bom dia, Ti. Agora, se eu for colocar uma pergunta com também verbo to be e um verbo. Bom dia, Everton. Chegando já na aula direto, que bom, hein? Trabalhando, depois da aula vai descansar, eu aposto, né? Então, por exemplo, se eu quero falar quem está estudando comigo. Quem está estudando comigo. Melhor, quem está assistindo comigo. Então, vamos lá. Who is watching... Peraí. Quem está assistindo comigo? Who is watching with me? Who is watching with me? Quem está assistindo comigo? Agora, se eu quero perguntar, por exemplo, quem assiste filmes comigo? Por exemplo, quem assiste filmes comigo? Watch é o verbo assistir. Então, se eu quero quem assiste, um hábito, uma coisa que é sempre recorrente. Então, vai ficar diferente a pergunta, ficaria who watches movies with me? Who watches movies with me? Who watches movies with me? Ok? Ficou alguma dúvida nesse negócio do who? Me avisem. Vamos fazer mais uma frase com who? Então, se eu quero perguntar... deixa eu ver. Quem você gosta... quem você precisa mais? Não. Essa frase vai ter o demol, vai ficar mais difícil. Who, what movies with me? Watch, só faltou o C, Eric. Só faltou o C, ok? No watch. W-A-T-C-H, ok? Bom dia, Leonardo. Bom dia, Pedro. Então, se eu quero fazer uma pergunta assim, quem ela ensina português, por exemplo. Quem ela ensina português? Então, quem é a pessoa da frase? Ela, né? Então, como eu tenho sujeito na frase, eu vou colocar o does.
Então, ó, quem é ela? Who does she teach Portuguese? Who does she teach Portuguese? E agora, se eu quero perguntar quem ensina português? Então, eu não sei quem ensina português aqui. Aqui na primeira frase eu sei, é ela que ensina. Tô perguntando para quem que ela ensina. Who does she teach? Portuguese. Teach é o verbo ensinar, ok? Agora, se eu quero perguntar quem ensina português? Who teaches Portuguese? Ok? Então, se alguém ensinar que o who, como regra, nunca vai usar auxiliar, tá errado. Depende da situação, sim, você vai usar auxiliar. Então, vamos recapitular as frases que eu vou usar auxiliar. Então, eu vou usar auxiliar quando for verbo to be. Então, quem é ou quem está, o verbo to be. Só não põe o it, Everton. Ficaria who teaches português direto, ok? Nesse caso vai ser uma exceção, que a frase não vai ter pessoa e não vai ter nada. Realmente porque eu estou perguntando quem, tá? Então essa é a única exceção no inglês que a frase não tem pessoa, está correta e eu não preciso pôr o it. A sua lógica tá certíssima. Se fosse qualquer outra situação, uma frase sem pessoa, eu necessitaria colocar o it. Não nesse caso, porque é uma exceção, eu estou perguntando quem. Então, como eu já não sei quem, eu estou perguntando quem é, eu não preciso pôr o it, ok? Essa é uma exceção. Mas a lógica tá certinha do que você está falando. Se você pensar pela lógica, seria who it teaches, porque não tem pessoa, ok? Então, o who, se eu não tenho pessoa na frase, eu não uso auxiliar, eu não uso do, eu não uso does, eu não uso nada. Eu vou who e já direto para a pessoa. Se eu tenho a pessoa, eu vou colocar do ou does, depende da pessoa que eu estiver perguntando. E se for he, she, it, eu vou perguntar dependendo se for singular ou plural. Então, se eu estou falando quem está aqui ou quem é o chefe, por exemplo, aí eu vou usar o is, que é singular. Se eu for falar quem são eles, quem são os alunos, quem eles estão esperando, ok? Aí seria o are, ok? Então, quem falar que o who não vai usar auxiliar nunca, não é verdade. Eu vou usar se eu já tiver a pessoa na frase, ok? Se eu não tiver a pessoa, essa frase inteira estiver como quem faz alguma coisa, aí eu não uso auxiliar nenhum. E não uso it, não uso nada. Alguma pergunta? Não? Ok.